Amém, glória a Deus, graça e paz. Eu queria que você aplaudisse o Senhor na vida da minha esposa, da Fabrina, essa linda que me aguenta, e que a igreja continue orando por nós, que o Senhor venha me dar sabedoria e a ela paciência, né, para estar me aguentando, porque falar para você, não é difícil. Eu queria que você ficasse de pé aí no seu lugar. Chegou hoje mais cedo até nós, onde o Rafael enviou um pedido de oração pela vida da diaconisa Karina, que se encontra enferma. Eu queria que você curvasse as suas cabeças e começasse a orar que o Senhor fosse visitar ela e viesse com cura ainda hoje na vida dela. Pai, sabemos que o Senhor é o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, Pai. Sabemos que tudo posso naquele que me fortalece, naquele que eu creio. E sabemos que a cura já está sobre a vida da sua filha, da diaconisa Karina, Senhor. Cremos, Pai, que o mais breve possível veremos ela aqui na tua igreja, na tua presença, Pai, adorando e glorificando o teu santo nome. Envia os teus anjos, Pai, e damos uma ordem que toda enfermidade caia por terra agora, pois não tem autoridade sobre a vida da tua filha, pois o Senhor já levou consigo todas as nossas dores, Pai. Então tome a tua filha em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda de pé, eu queria que essa noite você estivesse entregando o teu melhor, entregando tudo. Enquanto o louvor começa a ministrar esta canção, eu queria que você estivesse disposto a entregar tudo ao Senhor, entregar o seu coração, entregar o seu melhor louvor, entregar a sua melhor canção. Sabe o que o Senhor espera de nós hoje? É um coração quebrantado, um coração que esteja disposto a entregar tudo para Ele. Peça ao Senhor, faça a tua vontade, Senhor, sobre a minha vida. Entrego a Ti os meus sonhos, entrego a Ti os meus propósitos, entrego a Ti os meus medos, entrego a Ti as minhas angústias. Faça a tua vontade sobre a minha vida. Comece a orar. Mas Fábio, eu não sei orar. Então faça dessa canção a tua oração. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meus dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor.
Esta noite queremos entregar tudo a Ti, ó Deus. Pai, queremos entregar o nosso louvor, queremos entregar o nosso tempo, queremos entregar o nosso coração, Pai. Queremos entregar o melhor a Ti. Pai, se alguma coisa dentro dos nossos corações que nos impeça de entregar tudo a Ti, que possa cair por terra agora, Senhor, pois nós declaramos que nós somos totalmente dependentes de Ti. Nós somos totalmente dependentes Teu, ó Deus. Espírito Santo, começa a agir aqui esta noite, Senhor. Começa a agir aos corações, começa a quebrantar, Senhor. E se tem alguma coisa que nos afaste desta entrega total, que caia por terra agora, Senhor. Pai, eu quero que o Senhor venha conduzir esta ministração, Senhor. Que venha conduzir essa palavra, que não venha sair nada de mim mesmo, Senhor. Pois que venha sair tudo do Teu Espírito Santo e tudo da Tua vontade, ó Deus. Pai, que os nossos corações sejam como solo férteis e que essa palavra seja como uma semente, Pai, que venha germinar e dar bons frutos, pois declaramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Pode sentar. Glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Amados, essa semana, quando o pastor Ricardo me mandou uma mensagem pedindo para que eu pudesse trazer uma palavra hoje, uma ministração, né, dizendo que a minha família estaria responsável pelo culto. A minha primeira atitude foi perguntar para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale à tua igreja esta noite? E engraçado que quando eu fiz essa pergunta, a primeira coisa que ele me respondeu ao meu coração: eu quero que você fale à igreja, mas primeiramente eu quero que você fale a você mesmo. Sabe? Entende quando uma ministração começa a ministrar você mesmo? E é sobre isso que eu queria falar esta noite. O texto que eu vou ter como base esta noite está em Marcos, capítulo 10, versículo do 17 ao 31. Marcos, capítulo 10, do 17 ao 31. A minha versão está na linguagem de hoje. Eu vou estar lendo por ela mesma. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17, o título tem como do texto: o moço rico. Quando Jesus estava saindo da viagem, um homem veio correndo e ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todo esse mandamento, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tens e dê dinheiro aos pobres, e assim você terá riqueza nos céus. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara, porque ele era muito rico, e foi embora triste. Jesus então olhou para os seus discípulos, que estavam em volta dele, e disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados. Mas Jesus continuou: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntaram uns aos outros: Então quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: Para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é, pois para Deus tudo é possível. E Pedro disse: Veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. E Jesus respondeu: Eu afirmo a você que isto é verdade. Aquele que por causa de mim e do Evangelho deixar a sua casa, irmão, irmã, pai, mãe, filhos ou terra, receberá muito mais ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna.
Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Amém? Engraçado que por muito tempo, quando a gente escutava essa versão, principalmente algumas pessoas elas mais antigas, elas pegavam alguns contextos dessa passagem bíblica, onde dizia que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E a gente, ao escutar isso, achávamos que ser rico era pecado. Ser rico era impossível para os evangélicos. Ser rico era coisa que o Senhor abominava. Mas o interessante é que, em momento nenhum, essa passagem fala sobre riquezas. Mas, na verdade, fala aquilo que o meu coração está preso. O Senhor ele não está pedindo apenas o dinheiro para esse jovem. Ele está pedindo o quê? Para que ele entregue tudo a Ele. A sua melhor adoração, o seu melhor louvor, a sua fé, a sua vontade, os teus sonhos. Então, ao falarmos sobre dinheiro, na verdade, o Senhor quer ter o controle de tudo. Essa passagem fala sobre dinheiro. Mas se pegarmos por dias atuais, vemos tantas pessoas, que às vezes troca o Senhor por coisas muito mais fúteis. Troca o Senhor, às vezes, por uma pescaria. Troca o Senhor por um jogo de futebol. Troca o Senhor por um Instagram, por uma rede social. Então, o que o Senhor quer é que nós entregássemos a Ele o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração. É interessante que em 2016 saiu uma pesquisa, se eu não me engano, pelo IBGE, que estimava-se que naquela época cerca de 50 milhões de pessoas no Brasil era de evangélicos. E a pesquisa ainda dizia, estimava-se que até o ano de 2050, a maioria dos brasileiros seria de evangélicos. Nós seríamos um país predominantemente evangélicos. E eu pesquisando para trazer outras informações para cá, outra pesquisa trazida no final de 2013, já estima-se que nós somos em torno de 70 milhões. 70 milhões de evangélicos. Ou seja, em menos anos do que já se esperava, nós vamos ser a maioria. E isso é algo que me traz muita alegria. Na verdade, eu fico muito feliz com isso. Mas há um porém. Com o aumento do número de evangélicos, aumento de igrejas inclusivas. O que são igrejas inclusivas? É igrejas que modela o Senhor à tua vontade. Modela o Senhor ao teu desejo. Entende? Que muitas dessas igrejas acabam trazendo a pregação de que o Senhor aceita como eu sou. E realmente, Ele me aceita como eu sou. Mas quando eu conheço ao Senhor, quando eu me aprofundo nele, é por obrigação minha haver em mim uma transformação. É uma obrigação moral minha. Se antes eu pecava, se antes eu errava, é uma obrigação moral ser um novo homem. Por quê? Porque agora eu sou transformado. O Senhor aceita como eu sou, mas eu não posso permanecer como eu sou. Hoje eu sou transformado. E é interessante também que eu sigo bastante questão por causa de esportes, eu gosto muito de esporte, eu sigo alguns jogadores no Instagram, e é interessante que como aumentou o número de famosos que viraram evangélicos. Como aumentou o número de jogadores que viraram evangélicos. É muito legal, é muito bom. Mas, infelizmente, uma maioria não há uma transformação de vida. Imagine qual exemplo eles iriam trazer se, ao aceitarem Jesus, houvesse uma transformação. Mas, infelizmente, não há uma transformação. Às vezes você pode falar para mim, mas, Fábio, você falando disso pode parecer fácil para você, porque não é você que está abrindo mão da fama. Não é você que está abrindo mão do dinheiro, às vezes por alguma programação que eles fazem. Mas quantas vezes nós estamos aqui e Jesus está pedindo para que a gente possa entregar tudo a Ele e nós ficamos retendo. A Bíblia fala sobre dinheiro, mas às vezes pode ser algum pecado, às vezes pode ser algum orgulho,
Às vezes pode ser alguma coisa que a gente não abre mão, não entrega ao Senhor. Não há uma entrega total a Ele. É interessante que, alguns anos atrás, eu estava na Americanas, aqui de Rolim de Moura, ali na Norte-Sul. Aí era o dia de uma Black Friday. Alguns jovens já escutaram a respeito dessa administração, mas eu só quero contextualizar que ele entra sobre o tema. E aí, quando eu cheguei na Americanas, eu vi aquela placa, Black Friday. Cara, o Espírito Santo me tocou forte aquele dia. Falou, Fábio, tem muitas pessoas querendo levar o Evangelho na Black Friday. Cara, eu achei interessante, porque se você passa no comércio em dias normais, não tem ninguém. Mas na Black Friday está lotado. Eu falei, Senhor, então tem muita gente querendo levar o Evangelho, é nós. Mas o Senhor falou, Fábio, não é isso. Não é a respeito disso. Para entender um pouquinho, eu creio que todo mundo sabe o que é uma Black Friday, mas ele é o maior dia de liquidação que existe no mundo. Não é no Brasil, é no mundo. Começou nos Estados Unidos, é uma sexta-feira, que é depois do feriado de quinta, que é de ação de graças, aonde há o desconto em todos os itens da loja. Então, muitas pessoas esperam esse feriado para comprar aquilo que eles querem. Eles esperam a Black Friday para comprar um produto. Tem gente que espera o ano todinho para comprar um item. Então, quando o Senhor falou para mim que muitas pessoas querem levar o Evangelho na Black Friday, na verdade muita gente quer levar o Evangelho, mas não está disposto a pagar o preço que ele realmente vale. Muitas pessoas querem levar o Evangelho, mas não estão dispostos a pagar aquilo que ele realmente vale. Ou seja, eles querem pagar com desconto. E a Bíblia não tem desconto. A Bíblia, ou você é frio, ou você é quente. Não existe meio termo. Não existe o morno. O Senhor espera de nós uma entrega total. Marcos 10, ele conta essa história. Ele conta do jovem que estava procurando Jesus. Mas, por essa falta de vontade de entregar tudo, ele deixou Jesus ir. Gente, precisamos entender uma coisa, que quando cremos em Jesus, é apenas um primeiro passo. Quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, é apenas o primeiro passo. É um passo importante? É um passo importantíssimo, mas não é o fim da caminhada. A caminhada é no próximo dia. É quando nós entregamos tudo a Ele, e Ele vai esperar tudo de nós. Abre para mim em Mateus 13, 44. Mateus 13, 44 diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo, e fica tão feliz que vende tudo o que tem, e depois volta e compra o campo. O próximo. O reino dos céus é também como um comerciante, que anda procurando pérolas finas. Próximo. Quando encontra uma pérola que é do mesmo e grande valor, mesmo de grande valor, ele vai e vende tudo que tem e compra essa pérola. Então, ou seja, essa passagem bíblica, ele nos fala a referente à importância do reino de Deus. O importante que nós temos que dar no reino de Deus em nossas vidas, onde nada mais importa a não ser o reino, a não ser a vida eterna e a não ser Jesus. Como a história desse jovem, podemos observar duas coisas. No começo da passagem, no começo de Marcos, nós vemos que ele ajoelhou-se aos pés do Senhor. E é interessante que, quando nós vemos alguém ajoelhando aos pés do Senhor, geralmente é para quê? Para suplicar, para entender a importância de Jesus em suas vidas e entender o senhorio.
Então esse jovem, ele dá o primeiro passo, ele entende a importância de Jesus, porém ele não está disposto a entregar tudo ao Senhor. Quantas vezes, quantas pessoas nós vemos que entram durante anos na igreja, onde toma o primeiro passo de ajoelhar-se aos pés do Senhor, mas não estão dispostos a entregar. E essa falta de compromisso, de uma entrega total, é o que afasta elas do Senhor. Porque o que permanece com o Senhor é essa entrega total. E é interessante que, quando eu entrego tudo a Deus, eu abro o lugar para que Ele seja o total na minha vida. E quando eu abro o lugar, o Senhor, Ele retribui muito mais daquilo que eu tinha entregado, que eu tinha abrido mão. É interessante que em Gênesis, a Bíblia conta a história de Abraão. Abraão, só para contextualizar um pouquinho, era um homem velho, de idade já, onde ele queria ter o quê? Um filho. Onde o Senhor promete a ele esse filho. E depois de algum tempo, Abraão com a sua esposa Sara consegue ter. E o Senhor vem e pede para ele o quê? Esse único filho. E Abraão, o homem, teve coragem e audácia de abrir mão do seu maior filho, do seu único filho. Ou seja, ele está dizendo ao Senhor o quê? Eu abro mão de tudo, porque eu entendo que o Senhor é importante na minha vida. Eu entendo que o Senhor vale muito mais do que aquilo que eu tenho, do que aquilo que eu sou. E o que é interessante nessa passagem de Abraão, que ele, ao abrir mão do único filho dele, o Senhor fez uma promessa a ele. Disse que dele sairia o quê? Nações. Ou seja, ao entregar algo para ele, o Senhor entregou tudo para ele também. Mas o que são os nossos tesouros diante do reino que ele nos oferece? Esse jovem, ele se ajoelhou, mas não se entregou completamente a Deus. Quando eu entrego, o Senhor acrescenta. Coloca para mim em Mateus 6,33. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas estas coisas. Portanto, coloque em primeiro lugar o reino de Deus. Então, é um dever meu, como crente, como cristão, colocar em primeiro lugar o reino de Deus, porque as demais coisas me serão acrescentadas. Hoje o Senhor, Ele irá convidar a todos nós a entregar algo, talvez algo que nos impeça de crescer no reino de Deus. É interessante que entre essas duas passagens, a diferença de uma para a outra, que o título tem como o moço rico, e outras versões vai ter como jovem rico. Só que essa é a única passagem que nós vemos falar sobre esse jovem. Em todo o novo evangelho, a gente não vemos mais falar sobre esse jovem. Por quê? Porque ele não estava disposto a entregar tudo. Agora, Abraão, que estava disposto a entregar tudo, é tido como quem? O pai da fé. E tido como um dos grandes nomes do Antigo Testamento. E também até os dias atuais. É interessante que quando há uma entrega total, há uma recompensa. O Senhor há um propósito para aqueles que estão dispostos a abrir mão dos teus sonhos, das tuas vidas, de tudo que tem pelo Senhor. O segundo ponto, e é um ponto importante que conseguimos observar, é que quando esse jovem ele chega ao Senhor, e o Senhor começa a indagar ele, pede para ele fazer o quê? Cumprir os mandamentos. Não roubes, não adulteres, honre teu pai e tua mãe. Ele fala o quê? Que ele já faz. Ou seja, podemos entender que ele é o quê? Um cristão que tem um conhecimento.
ele tem o conhecimento da vontade de Deus, ele tem o conhecimento das coisas de Deus, porém, ele está se limitando somente àquilo que ele quer fazer. Ele está dizendo para o Senhor Jesus, fala o seguinte: Jesus, faça até aqui, que daqui para frente pode deixar que eu cuido. Faça até aqui, que daqui para frente eu tomo conta, Senhor. Senhor, por favor, faça que a minha vontade e a sua vontade se coincidam, mas se não se coincidir, que o Senhor escolha a minha. Ao fazer isso, ele está querendo levar o evangelho parcial. Ao fazer isso, ele quer fazer o evangelho na Black Friday. Não existe, não tem como. Ou nós optamos a pagar todo o preço, ou nós não vamos conseguir permanecer na presença de Deus. Glória. Irmãos, eu creio que, como Deus fez com Abraão, ele faria com esse jovem. Eu creio que o Senhor restituiria muito mais do que aquilo que ele abriu mão. Mas a falta de confiança, de abrir mão pelo Senhor, fez com que ele perdesse tudo. Eu não falo de dinheiro, eu falo do Senhor Jesus. É interessante que eu sou um pouco velho, né? Eu trabalho com os jovens, e eu acho que os jovens eles não vão ter conhecimento. Só que em 1994, se eu não me engano, quando trocou a moeda do Brasil, bastante lares ficaram com uns pacotes de dinheiro, não ficaram? E aí as crianças tinham costume de brincar com aqueles dinheiro. Era dinheiro, cruzeiros, cruzados, não sei o que mais, tinha moedas. A mãe, ela tinha um pacotinho desse dinheiro em casa. E eu sempre brincava, sempre fazia que eu era o homem mais rico do mundo com aquele dinheiro. Mas você sabe o que era interessante? Que eu tinha um monte de dinheiro, um monte de moedas, mas aquilo não valia nada, não tinha valor nenhum. E é interessante que muitas vezes nós estamos nos apegando a coisas sem valores, a coisas que não valem nada, esquecendo o que é o meu maior tesouro, o que é o meu maior valor, que é Jesus Cristo. Esse jovem estava tão perto do seu propósito quanto do seu objetivo. Mas, ao não entregar tudo, ele perdeu tudo. Esse jovem ele conheceu o mais precioso, mas perdeu, pois não estava disposto a entregar. Quantas pessoas vemos perder Jesus por não estar disposto a esta entrega? Por não estar disposto a abrir mão, às vezes, de um sonho, às vezes de um propósito, às vezes de um namoro. É interessante que, quando a gente é jovem, a gente é adolescente, tudo é mais explícito, né? Tudo é mais complicado às nossas cabeças. Depois que cresce, piora, tá, juventude? Mas amém. Mas assim, tudo parece que é o fim do mundo, né? Quando eu acompanho alguns jovens, quando eles começam a orar por um namoro, é interessante que a parte que mais dói para eles, talvez, é: Senhor, faça a tua vontade. E se a vontade de Deus não for a vontade do que eles querem? Só que o interessante é que o Senhor conhece o quê? Conhece o passado, o presente e o futuro. Então, quando o Senhor está pedindo para que eu abra mão de algo por Ele, na verdade, Ele tem o conhecimento de que aquilo pode ser o quê? Uma pedra de tropeço. Possa ser que algo amanhã ou depois eu vá tropeçar e vá me arrebentar. Então, Ele, ao pedir, ao tirar, na verdade, Ele está a acrescentar a minha vida. Eu uso esse exemplo, né? A minha esposa sabe, eu já falei com bastante jovens a respeito disso. Alguns anos atrás, eu tive um propósito de oração com uma jovem. E ela começou a indagar a respeito disso, a respeito de ministério, a respeito de igreja, a respeito de tudo. Porque ela tinha um pensamento totalmente diferente do meu. Ela não queria um compromisso firme com a igreja. Ela não queria um compromisso sério com o ministério. Ela não queria um compromisso sério com nada, na verdade.
E aí, a gente quando começa a orar, começa a pedir ao Senhor, faça a tua vontade, faça a tua vontade, faça a tua vontade. Chega o Senhor e arranca aquilo, a gente fica, poxa vida, Deus, o que aconteceu? Só que hoje eu tenho conhecimento, entendimento, que a melhor pessoa para a minha vida, o propósito que o Senhor tinha guardado é a minha esposa. Por quê? Por que eu falo isso? Porque assim, quando eu comecei num propósito com ela, a primeira coisa que eu comecei a indagar ela é sobre ministério e sobre jovens. Eu falei, o que você acha de jovens? Ela, eu gosto. O que você acha da minha casa cheia de jovens? Porque assim, na época eu só auxiliava o Tiago. Eu não tinha célula, não era líder de jovens, não tinha nada. E ela falava, não, eu gosto, eu topo. Ué. Falei, beleza. Quando casamos, algum tempo depois, o meu ministério foi a juventude. E minha casa vive cheio de jovens. Agora eu fico pensando, e se fosse aquela outra pessoa? O problema que eu tinha arrumado para a minha vida. Então o Senhor, ao arrancar coisas da nossa vida, Ele está arrancando coisas que talvez amanhã ou depois serviria como pedras de tropeço. Então é interessante isso aí. Às vezes você pode se indagar, perguntar, mas será que Jesus ele não pediu algo muito alto para esse jovem? E se o Senhor Jesus tivesse pedido só os 10%? E se o Senhor Jesus tivesse pedido só metade? Mas a questão não é o valor. Porque Jesus, ele não precisa de dinheiro. Tanto é que ele falou, vá, vende tudo que tens e dá aos... Ele não pediu para ele. Mas ele queria saber aonde estava o coração desse jovem. Aonde estava o coração dele. Jesus se entregou por inteiro. Não podemos nos entregar parcialmente. Não há nada que ele peça para você que seja menor que a entrega que ele fez por nós. E o Ministério de Louvor, se quiser subir aqui, já pode vir. E eu queria dizer para vocês que quando eu falo sobre uma entrega total, é uma entrega total mesmo ao Senhor. Aqui a Bíblia fala sobre dinheiro, mas é suas riquezas, é os seus sonhos, é os seus projetos de vidas, mas também é os seus medos, é as suas angústias, é as suas dores. O Senhor pede para que você possa entregar tudo para Ele e confiar nele. Há uma mulher, há uma mãe, que ela tinha um filho, que o filho era daqueles que gostavam de sair para a festa, bagunceiro no mundo. E aí, o filho odiava crente, não gostava de crente, não gostava de igreja evangélica, de jeito nenhum. Aí um dia, essa mulher, ela fez uma simples oração. Ela falou, eu entrego em tuas mãos o meu filho, agora ele é teu. E o resultado é que esse menino está aqui hoje, ministrando. Por quê? Porque ela estava disposta a entregar tudo ao Senhor. Às vezes se apegamos a pequenas coisas, que como eu trouxe o exemplo do dinheiro, é coisas que não têm valor. Mas Deus pede para que possamos entregar tudo a Ele. Os nossos sonhos, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas preocupações, a nossa ansiedade. Entrega tudo ao Senhor esta noite. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. E talvez essa mensagem falou ao teu coração. Talvez você tenha algo que te afasta de Deus. Talvez você tenha algo que, por uma falta de entrega, você está perdendo Jesus no meio do caminho. Ou às vezes você tem uma preocupação que você quer entregar esta noite para Ele. Eu queria que, enquanto o louvor tocasse essa canção, você entregasse tudo mesmo a Ele. Entregue tudo a Ele esta noite. Entregue o seu melhor louvor, entregue a sua melhor oração, entregue o teu coração, entregue os teus sonhos, os teus objetivos, o teu propósito, o teu ministério. Entregue a tua família para o Senhor.
eu no céu além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado. Hoje é noite de entrega. Desesperado de amor. A palavra diz que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti, e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Quero te convidar, querido, nessa noite, a você abrir mão, a você entregar o seu maior tesouro ao Senhor nessa noite. Aquilo que Ele tem pedido. É noite de você fazer essa entrega. É noite de renúncia. Eu quero te convidar para você começar saindo do seu lugar, para você começar vindo aqui à frente, renunciando e entregando ao Senhor. Em nome de Jesus, sai do seu lugar, querido. Se você nessa noite entendeu essa palavra, se você entendeu da importância que tem de você abrir mão e de você entregar tudo ao Senhor, eu quero te convidar, vem, sai do seu lugar. Enquanto o ministério vai continuar adorando o Senhor, você pode vir, porque essa é uma noite de entrega. Essa é uma noite de você entregar tudo diante do Senhor, de se apresentar diante dEle e mostrar que Ele é o maior valor, Ele é o maior tesouro, Ele é tudo que você tem. Vem, vem, vem entregar ao Senhor. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Vem abrir mão, querido. Essa é a noite de abrir mão. Essa é a noite de entregar o teu tesouro. Aleluia. Abro mão das riquezas por ti. Pai querido, Deus de amor, de eterna graça e misericórdia, nessa noite, Senhor, nos apresentamos diante de Ti. Nos colocamos diante de Ti porque queremos abrir mão, queremos entregar o tesouro, Pai, que muitos não tiveram coragem. Aquilo, Pai, que mais amamos, nós queremos apresentar diante de Ti nessa noite e dizer que o Senhor tem mais valor, que o maior tesouro, Pai, é poder Te servir, é estar na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu peço, Pai, que a Tua graça possa começar a alcançar a vida dessa pessoa, meu Deus, que está renunciando a esse tesouro e que está entendendo que o Senhor é
todo-poderoso, é mais precioso, é muito mais precioso. Em nome de Jesus, Pai, toca agora na vida dessa pessoa, Pai, para que no devido tempo ela venha entender que aquilo que ela abriu mão é pequeno diante daquilo que o Senhor vai entregar, que há algo especial, há uma promessa sobre a vida de todo aquele que verdadeiramente se rende aos teus pés, não somente com os joelhos, mas principalmente com o coração dobrado. Em nome de Jesus, eu abençoo teus filhos, Pai. Eu creio, Senhor, que o melhor de Deus ainda está por vir na vida deles. Eu creio, Pai, nas conquistas, nas promessas sendo realizadas para a glória do Senhor. Deixamos tudo nessa noite, deixamos tudo nessa noite no teu altar e nos entregamos a Ti. Se você concorda, se você entrega nessa noite, aplauda, glorifique o Senhor.